Olá, amados irmãos e irmãs, nós estamos nos encontrando hoje, mais uma vez, para falar um pouco sobre as coisas da nossa fé. Antes de iniciarmos, então, a nossa catequese de hoje, vamos fazer a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez nós nos encontramos para falar um pouco sobre as coisas da nossa fé. É importante que cada vez que é lançado um vídeo novo, tem um conteúdo importante, para que a gente possa ir amadurecendo e crescendo no nosso conhecimento sobre as coisas da nossa fé, tá bom? Hoje nós vamos falar de dois espaços dentro da igreja. O primeiro é sobre a Capela do Santíssimo ou tabernáculo, também sobre a pia batismal, tá bom? Então, são esses dois elementos que nós vamos falar hoje. E antes de dar continuidade, eu quero te pedir, se esse vídeo está te fazendo bem, compartilhe, comente, curta, tanto na nossa página no Instagram quanto no YouTube. É muito importante que você nos ajude. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento vai mostrando para as plataformas que este vídeo é relevante e com isso vai chegando até outras pessoas. Estamos no mês de outubro, mês das missões, e eu te convido, meu irmão e minha irmã, ajude a evangelizar. Você compartilhando, você mandando para o grupo da sua família, você mandando para as outras pessoas, você está ajudando a evangelizar. Então nos ajude a fazer com que esse canal cresça e mais pessoas cheguem e vão se aprofundando nas coisas da nossa fé, tá bom? Então, como de praxe, só lembrando, este é o nosso livro de cabeceira, Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário, tá bom? Então tá tudo aqui, aquilo que o diácono está falando, ele vai dizendo os parágrafos do qual está aqui, você pode ir lá e conferir também. Bom, o diácono não está tirando nada da cabeça, o diácono não está inventando nada, o diácono simplesmente está reproduzindo aquilo que fala o documento da igreja. Tá bom? Então vamos falar um pouco sobre agora o espaço litúrgico, meus irmãos. Hoje, como eu falei, sobre o tabernáculo, ou mais conhecido como o sacrário, tá bom? O tabernáculo é o lugar de depositar a Eucaristia para levá-las aos doentes, tá bom? É importante nós entendermos isso. Quem é o ministro da Eucaristia? É o padre ou o bispo, tá bom? O diácono, por mais que está dentro do grau da ordem, o diácono não faz consagração de Eucaristia, tá? O ministro da palavra não faz consagração. O ministro extraordinário não faz consagração. Somente o padre, ou seja, o ministro ordinário da Sagrada Comunhão, que é o padre ou o bispo, tá bom? Então, na missa se consagra um pouco mais de Eucaristia, e essas Eucaristias que foram consagradas a mais é colocado dentro do sacrário ou do tabernáculo, tá bom? Para ser utilizada na celebração da palavra e também para ser levada aos doentes. Também tem a Eucaristia que fica lá para a nossa adoração a Jesus Eucarístico. Eu já até aproveito aqui, quero te chamar a atenção para ter essa prática de adoração a Jesus Eucarístico. Então, meu irmão e minha irmã, ao chegar na igreja, você vai perceber que ali tem um tabernáculo ou um sacrário. Faça a sua adoração a Jesus Eucarístico. Vamos criar essa rotina de chegar na igreja e ter o nosso momento de oração pessoal com o Senhor na Eucaristia. Vamos criar esse hábito da adoração a Jesus Eucarístico, tá bom? Então, essas Eucaristias, elas foram consagradas justamente para isso, para a celebração da palavra,
para levar aos doentes e também para a nossa adoração a Jesus Eucarístico, também, tá bom? É colocado em um lugar de honra dentro da igreja, suficientemente amplo, visível, devidamente decorado e que favorece a oração. Como eu te falei, a adoração a Jesus Eucarístico. Número 314. Se você não tem esse livro na sua casa, não tem problema. Entra na internet, coloca lá Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário, que você vai encontrar. Alguns falam que é o IGMR, tá? Então, se você coloca lá, você vai achar esse livro e você vai poder, então, acompanhar aquilo que o diácono está falando aqui, tá? Aqui é mais ou menos um compilado, mas lá você vai ter tudo, né, a um clique, tá bom? Também, tá? Como eu falei, é colocado num lugar de honra dentro da igreja, suficientemente amplo e visível, devidamente decorado e que favoreça a nossa oração. O tabernáculo, ele é feito, tá? É importante isso aqui, de um material sólido, tá? Inviolável, inamovível, e ao colocar o Santíssimo Sacramento, deve ser fechado de tal modo que evite o perigo de profanação. Direto a gente escuta aqui, escuta ali, tá? Que alguma igreja foi arrombada e que eles foram até a Capela do Santíssimo, até o Sacrário, violou, jogou as Eucaristias no chão e tal, que realmente é o nosso maior tesouro, né? Enquanto católico, o nosso maior tesouro é Jesus Eucarístico, né? Então, de vez em quando a gente escuta isso. Então, precisa ter esse cuidado, né, de ser fechado de tal modo que evite esse tipo de profanação. Alguém também que use da má fé para pegar a Eucaristia, para fazer outras coisas que não é a comunhão própria, tá bom? Não é permitido, né, que o sacrário ou tabernáculo seja transparente, número 314 da nossa instrução, beleza? Quanto ao lugar do tabernáculo, é preferível que nós tenhamos uma capela do Santíssimo. Então, na grande maioria, as igrejas contam com uma capela do Santíssimo. Onde não é possível, fica no presbitério, tá bom? Então, fica ali para que as pessoas, né, possam também ter o seu momento de adoração. Pode ser colocado também numa capela apropriada, como eu falei agora, para adoração e oração privada dos fiéis que esteja organicamente ligada com uma igreja e visíveis aos fiéis, ou seja, a capela ela precisa estar visível ou dentro, né, do presbitério, precisa estar num lugar de destaque, tá bom? Tá aqui no número 315 da nossa instrução. Esse espaço, né, é apropriado, nós chamamos de Capela do Santíssimo. Conforme a antiga tradição, é também colocada uma lâmpadazinha, né, do lado do sacrário para indicar que Jesus está ali. Tá? Em alguns lugares, algumas pessoas utilizam uma lamparina ou utiliza uma vela à base de óleo ou de cera. Então, assim, tudo isso é para indicar que Jesus está ali. E é importante, né, eu até faço um convite para você, é importante quando você chegar na igreja, você vai perceber que do lado tem essa lâmpadazinha ou essa lamparina. E aí eu te falo, se tiver apagada, procure imediatamente um ministro da Sagrada Comunhão e avisa para ele, porque ele vai saber te indicar. Pode ser que o sacrário esteja vazio, por isso a lâmpada está apagada, ou pode ser que ela queimou ou apagou, né? Então é preciso ter essa comunicação para que possa ser tomada as devidas atitudes em relação a isso aí, tá bom? E aí, mais uma vez, eu falei agora há pouco e retomo, te faço um convite, né, para que você, ao chegar na igreja, tenha essa prática de ir até a Capela do Santíssimo, de ir até, né, o sacrário, fazer a sua adoração a Jesus Eucarístico. Precisamos, meus irmãos, é o que nos dá força no dia a dia, é a adoração a Jesus Eucarístico, tá bom? Também agora nós vamos falar um pouco sobre o batistério ou a pia batismal, né? Na introdução do rito para o batismo, no número 25, afirma que o batistério ou a pia batismal, ou o lugar onde a fonte batismal jorra água ou está colocada, seja destinada exclusivamente para o rito do batismo. Trata-se de um espaço digno,
situado na igreja. Tá? Então, a capela do batismo, né? Em algumas igrejas tem a capela do batismo. Onde não é possível ter a capela do batismo, seja colocado num lugar digno e também que seja visível a toda a assembleia, tá bom? Segundo o guia da CNBB, o lugar da fonte batismal deve ser pensado em conjunto com os outros espaços litúrgicos da igreja. Manter sempre uma conexão com o espaço da celebração eucarística, mas não colocada no presbitério. Então, é colocada num lugar à parte que não é no presbitério, tá bom? Então, se você está com dúvida, você pode procurar lá na página 106 do Guia da Liturgia, tá bom? Que você vai encontrar isso. A fonte batismal segue também conexão com o espaço da celebração eucarística. A sua confecção deve expressar o que significa, ou seja, a pia batismal, né, é ali que nós, né, morremos para a vida de pecado e ressurgimos uma nova criatura. Então, precisa ter isso claro na nossa cabeça. Tá? Então, ali, né, é o dia do nosso nascimento verdadeiro enquanto cristão. Tá bom? Lembra sempre disso. Antes do batismo, todos nós somos criaturas. Depois do batismo, todos nós somos filhos de Deus, tá bom? Por isso, consultar a história da arte litúrgica pode ser um bom caminho para pensar esse lugar onde os cristãos renascem pela água e pelo Espírito Santo, o que eu acabei de falar para vocês, tá? Esse lugar também pode ser chamado de capela do batismo. Orienta-se que seja um lugar amplo que facilite a visibilidade do povo, bem como a sua boa participação. Lembre sempre disso. Tudo tem que estar aos nossos olhos. A capela do Santíssimo, a capela do batismo ou o lugar aonde é colocada a pia batismal ou a fonte batismal, né, onde acontecerá o batismo, tá bom? E aí, como eu falei, pelo batismo, renascemos para Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Somos resgatados e adotados como filhos de Deus e inseridos no corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja. Né? Para curiosidade, deixo 2 perguntas hoje para vocês, tá bom? Te faço essa pergunta, 2 curiosidades que são 2 perguntas. Qual a paróquia que você foi batizado? Você lembra? Você lembra do dia do seu batismo? Você lembra o dia, né? Se você não lembra, você tem foto? Deixe aqui nos comentários, coloque aí o dia do seu batismo, o dia em que você morreu para este mundo e nasceu para o Cristo, né? Como acabei de falar aqui, renascidos pela água e pelo Espírito Santo. Então, você lembra qual foi o dia do seu batismo? Você lembra em qual igreja você foi batizado? Tá? Então são essas 2 perguntas, 2 exercícios que nós vamos praticar durante essa semana, tá bom? E assim, meus irmãos, então nós chegamos ao final desta catequese. Falamos hoje de 2 elementos importantes. Primeiro, o tabernáculo ou o sacrário. Falamos também do batistério ou da pia batismal. Tá bom? Então, tudo isso vai nos ajudando na compreensão. Se você perdeu as outras catequeses, volte aí um pouquinho. Tem os outros vídeos da catequese, está salvo aqui no Instagram, também está salvo lá na nossa página no YouTube. Tá bom? Nos ajude a crescer mais uma vez, meus irmãos. Mês missionário, mês das missões, nos ajude a crescer. Tá bom? Então, assim, nós concluímos a nossa catequese de hoje, coisas da nossa fé. E no próximo final de semana, então, nós vamos tratar também de mais 2 espaços litúrgicos. Vou deixar aqui como curiosidade, tá bom? Então, assim, vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre cada um de nós, sobre as pessoas queridas por nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva, meus irmãos!